Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Aham. E é um material riquíssimo, né? Nossa, com certeza. E a nossa análise detalhada de hoje, bom, a gente vai focar no caderno 19, que trata do Registro Civil das Pessoas Naturais, o famoso RCPN. Isso mesmo. E o tema central de hoje é documentos estrangeiros e formalidades. Exatamente. E, para começar, vamos imaginar a seguinte cena, para quem está ouvindo a gente visualizar bem. Manda. Pensa num casal de brasileiros que mora lá na Alemanha. Eles constroem a vida por lá, casam seguindo todas as leis alemãs e, assinam um pacto antinupcial super rigoroso de separação total de bens. Tá, até aí tudo bem. Pois é. Aí, anos depois, eles decidem voltar a morar no Brasil. Eles desembarcam aqui com a certeza absoluta de que o patrimônio de cada um está super blindado contra as dívidas do outro, sabe? Aham. Só que eles descobrem que, para a lei brasileira e para os credores locais, aquele pacto europeu simplesmente não tem efeito prático nenhum se eles não fizerem a coisa certa. Nossa, isso é a receita perfeita para um pesadelo jurídico e financeiro, né? Total! E é exatamente para evitar, para resolver esse tipo de caos que o nosso mergulho de hoje é tão importante. Com certeza, o objetivo não é só ficar lendo regra aqui. Não, de jeito nenhum. A nossa missão é traduzir a complexidade de como um documento que vem de fora ganha validade no Brasil. A gente quer focar na memorização de quem acompanha a gente, na aplicação prática e nas pegadinhas da banca, né? Exato. As famosas armadilhas da FGV que o professor Lessa destaca tão bem no material do projeto ENAC Turbo. Então vamos desembolar isso e a gente precisa encarar o primeiro grande problema, que é a barreira da soberania. Isso, a barreira de entrada. Porque, um documento feito por outro país não tem poder automático aqui dentro. O fichamento do caderno até chama isso de dupla camada alienígena, né? Chama. E eu adoro esse termo. Eu gosto de pensar nisso como tentar entrar num clube VIP super exclusivo. Aham, é uma analogia perfeita. Porque para passar pelo segurança da porta, tem duas exigências inegociáveis. Primeiro, provar que o convite é verdadeiro, ou seja, a autenticidade. Certo. E segundo, falar o idioma do clube para todo mundo lá dentro entender o que está escrito. Exatamente. E vamos começar dissecando essa primeira camada, né, a da autenticidade. No mundo real da burocracia internacional, o direito brasileiro te dá duas opções. Tá. A via mais antiga, mais clássica, é a legalização consular. E olha, historicamente, isso é um verdadeiro labirinto. Imagino que leve uma eternidade. Sim. Se o documento vem de um país que não tem acordo com o Brasil, tipo o Líbano, ele passa por uma corrente interminável. O notário lá reconhece a assinatura, aí o Ministério das Relações Exteriores de lá reconhece a do notário, Nossa. e aí finalmente o consulado brasileiro chancelar tudo. Só depois ele viaja para o Brasil. Que loucura! Isso deve custar uma fortuna em taxa. E custa. É um gargalho enorme. Por isso que a regra mais contemporânea, né, a Convenção da Apostila da Haia, mudou o jogo completamente. Ah, a famosa apostila. Ela mesma, para quem assinou a convenção, tipo os Estados Unidos, Argentina, boa parte da Europa, essa peregrinação consular simplesmente acaba. É tipo um selo, né? Isso, é um sistema de confiança. A própria autoridade do país que emitiu o documento já cola a apostila, que é esse certificado padrão, e pronto, o Brasil já reconhece de imediato. Maravilha, isso resolve a primeira camada da porta VIP. Aham. Mas aí a gente bate na segunda camada, que é o idioma. O Código Civil diz claramente que o idioma oficial dos registros é o português. Sim, a barreira do vernáculo. Então, qualquer título em língua estrangeira precisa, sem exceção, de uma tradução pública juramentada, tem que ser feita por um tradutor da junta comercial. Exato, isso é inegociável. Mas, eu vou fazer aqui o papel de advogada do diabo, tá? Opa, manda bala. Imagina que o documento é uma daquelas certidões plurilíngues da Europa. Ela vem com os campos em francês, inglês, espanhol. Aham, super comum. E, por uma coincidência incrível, o oficial do cartório que está no balcão recebendo o papel é fluente em francês. Ele lê, entende tudo. Tá, tô acompanhando. Pelo princípio da eficiência, não faria mais sentido ele só dispensar a tradução juramentada e registrar logo? Olha, a lógica até faz sentido,
Mas o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, proíbe isso terminantemente. Proíbe. Totalmente. A dispensa da tradução só acontece se o documento original já vier em língua portuguesa, tipo de Portugal ou Angola. Ah, entendi. E, bom, eu imagino que a explicação seja porque o registro é perpétuo, né? Exatamente, você matou a charada. O registro não é para o oficial que está de plantão hoje à tarde. É pro acervo, né? Isso. Aquilo vai para o acervo do cartório e precisa ser compreendido por um juiz ou por um advogado daqui a 100 anos. A fluência do oficial hoje não importa para a segurança jurídica de amanhã. Faz todo sentido. A regra protege o sistema e não o momento ali do balcão. Perfeito. Agora, já que a gente está falando disso, o professor Lessa faz um alerta vermelho no material sobre uma pegadinha que a FGV adora. Opa, então atenção máxima agora para quem tá ouvindo. Imagina que uma criança, filha de pais brasileiros, nasce lá em Tóquio. Os pais vão até o consulado do Brasil no Japão e registram a criança. Certo. O cônsul brasileiro lavra a certidão. Quando essa família volta para o Brasil e vai no cartório, precisa de apóstila da aia e tradução juramentada. Bom, pensando na nossa analogia do clube VIP, o consulado do Brasil no exterior é, pro direito, uma extensão do nosso território. Aham. E o cônsul tem fé pública brasileira e lavrou o papel em português. Então, ele já nasce com a pulseira da área VIP. Não é um documento estrangeiro. É exatamente esse o pulo do gato. E é aí que o candidato desatento escorrega. Documento consular brasileiro já é documento pátrio. Caramba. A regra é a dispensa absoluta. O Brasil não vai emitir a apostila da AIA para testar um documento para ele mesmo, né? E não tem o que traduzir. Vai direto para o balcão do RCPN. Excelente. Muito bom. Bom, então a gente superou a entrada. O documento autêntico está traduzido, passou pela dupla camada. Isso. A pergunta agora é o endereçamento. Para qual cartório esse papel vai? Porque a gente sabe que tem gavetas diferentes no sistema registral. Tem. E isso puxa a gente de volta para o seu exemplo do começo do casal com o pacto na Alemanha. Verdade. O professor Lessa chama isso de distinguishing técnico do CNJ. A gente precisa separar o destino com base no que o documento atesta. Sabe uma analogia que me vem à cabeça? Diga. É como se o sistema dividisse os cartórios pela função. O RCPN é tipo o diário pessoal do cidadão, onde a gente anota quem a pessoa é. Gosto disso. E o registro de títulos e documentos, o famoso RTD, seria um megafone público, para avisar a sociedade sobre dinheiro, garantia, essas coisas. Faz sentido. Faz todo o sentido. A regra geral do Brasil é que para um documento estrangeiro ter efeito contra terceiros, o que a gente chama de eficácia erga omnes, ele tem que pagar um pedágio de publicidade passando pelo RTD. O RTD blinda o negócio contra credores. Mas tem a exceção do Estado Civil, não tem? Tem. E a norma do CNJ diz que se o papel atesta só um Estado Civil puramente existencial, tipo um nascimento, um óbito ou um casamento simples... Aí ele foge do RTD. Exato, ele vai direto para o balcão do RCPN, para o livro E do primeiro ofício. Ele não paga o pedágio. Então, voltando no nosso casal da Alemanha, eles chegam com a papelada toda apostilada e traduzida. Rola uma bifurcação, né? Uma bifurcação perfeita. O casamento em si, o fato deles serem marido e mulher, vai para o diário pessoal, o livro E do RCPN. Mas aquele pacto restritivo de bens que afeta o bolso... Esse não pode ficar escondido no diário de jeito nenhum. Tem que ir para o megafone público. Irretocável. O pacto imperativamente vai para o RTD, para ganhar essa eficácia contra terceiros, e depois para o registro de imóveis. A FGV ama misturar isso na prova objetiva para confundir o candidato. É só separar o ser do ter, né? Estado civil num lado, patrimônio no outro. Exatamente. Agora vamos olhar para a vida real do balcão. O nosso sistema sempre foi muito engessado, né? Muito. Digamos que uma certidão estrangeira chega no RCPN com a apóstila, tudo traduzido, mas falta uma informação que a nossa lei exige. Tem que judicializar tudo e processar o Estado só para corrigir um detalhe. Por muito tempo a resposta era sim. Era um gargalo desesperador. Imagino. Mas hoje o cenário é outro. A gente está vivendo uma onda de desjudicialização muito forte, comandada pelo CNJ. O oficial virou um solucionador de problemas. O caderno do projeto ENAC
traz o exemplo clássico da omissão do nome dos avós. Nossa, isso acontece muito, né? Muito. Num documento dos Estados Unidos ou do Canadá, é comum não ter um nome dos avós na certidão de nascimento. Porque a lei deles não ligam para isso. Isso. Mas no Brasil, a Lei de Registros Públicos exige os avós maternos e paternos, o que o oficial faz hoje com a certidão canadense. Antigamente, ele mandava o cara para o juiz. E hoje? Hoje, o CNJ flexibilizou. O oficial acolhe o documento e, no próprio balcão, de forma extrajudicial, ele supre informação. Ele só pede um RG ou certidão de nascimento dos pais, lê o nome dos avós ali e anota na margem. Rápido, seguro e sem juiz. Nossa, é outra mentalidade, né? Destravar a vida das pessoas. E o professor Lessa até destaca no material que isso se estende para coisas bem mais complexas, tipo a resolução CNJ 1583 de 2024. Essa resolução é uma das grandes apostas para a prova, anota aí. Ela fala da omissão do regime de bens em casamentos estrangeiros, certo? Como que funciona? Seguinte, um casal de brasileiros casa na França. A certidão francesa quase nunca diz qual é o regime de bens, diferente do Brasil. E aí o cartório travava. Travava total. Tinha que ter processo judicial só para provar qual era a regra lá da França. A resolução 583 acabou com isso. E como eles provam isso no balcão agora? Muito simples. Eles apresentam uma declaração oficial do consulado brasileiro lá na França atestando qual é a lei que se aplica lá. E o oficial aqui averba na hora. Mas aqui tem uma linha muito tênue que a banca com certeza vai cobrar. O CNJ facilitou como você prova o direito francês, mas a regra de quem define o regime não mudou. Essa sua observação é o coração da matéria. A banca vai tentar induzir ao erro dizendo que o CNJ mudou as regras de direito internacional privado. Isso é falso. A lei maior continua sendo a LINDB. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso, e a LINDB é clara. O regime de bens segue a lei do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, se eles casaram e foram morar na França, é o direito francês que manda. Exato. A LINDB dita qual lei se aplica. O CNJ só simplificou como você prova o que aquela lei diz para o oficial aqui no Brasil. O mérito é intocável. Muito claro. É o direito material versus o processo simplificado. E, bom, aproveitando esse gancho de casamento internacional, e quando dá ruim? Como o sistema lida com o divórcio que vem lá de fora? O fichamento estrutura isso num contraste bem legal. Divórcio estrangeiro puro contra o divórcio estrangeiro qualificado. Certo. O divórcio puro é aquela decisão estrangeira totalmente consensual, não tem partilha de imóvel no Brasil, não tem pensão, não tem guarda de criança. Esse vai pela via expressa. Via expressa. Com apostila e tradução, entra direto no balcão do RCPN para averbar no livro E. Não precisa de juiz brasileiro. Mas o qualificado bate de frente com a nossa soberania, né? Porque aí envolve ordem pública, imóvel aqui no Brasil. E até proteção de menores. Exatamente. No divórcio qualificado, o oficial fica com a competência travada. Tentar fazer no balcão é usurpar competência. E tem que ir pro STJ. É obrigatório. Tem que fazer a homologação de decisão estrangeira, a HDE, lá no Superior Tribunal de Justiça. O STJ funciona como grande filtro soberano para garantir que nada violou a nossa ordem pública. Só depois de transitar em julgado lá é que o cartório averba. Entendi. Isso me lembra uma inovação super disruptiva do bloco 4 do caderno. Sobre divórcio interno? Isso. Porque até bem pouco tempo atrás, se um casal quisesse se divorciar num cartório de notas aqui no Brasil, se tivesse filho menor de idade, esquece. Era judiciário direto. Mas a Resolução 571 de 2024 do CNJ mudou isso. Mudou. E é uma quebra de paradigma gigantesca para o direito de família. Hoje, o tabelião de notas pode sim lavrar o divórcio mesmo com filho menor. Mas espera aí, pensando na proteção da criança, não é perigoso deixar os pais resolverem isso sozinho no balcão de um cartório? Onde fica a segurança do menor? Aí é que está o detalhe genial do sistema. E é o que vai cair na prova. O divórcio extrajudicial com filhos menores só rola se as questões da criança já estiverem resolvidas judicialmente antes. Ah. Ou seja,
A guarda, o regime de visitas e a pensão já tem que ter sentença de um juiz com o Ministério Público dando o aval. Faz todo sentido. O judiciário protege a criança primeiro e depois o cartório só cuida do fim do casamento e da partilha. Exatamente. A escritura no cartório tem que, obrigatoriamente, citar o número do processo do juiz. Se não tiver essa decisão prévia, a porta do cartório continua trancada. Nossa, o sistema é muito bem amarrado. Agora, mudando um pouco do assunto jurídico para a parte física. Tá, vamos lá. Com os cartórios ganhando tanto poder assim, absorvendo tudo isso, como eles evitam fraude material? Um papel comum dá para falsificar em casa hoje em dia. Por isso que o CNJ interveio pesável com o provimento 211 de 2026. Ele criou regras implacáveis para o uso do papel de segurança. Que é aquele papel da apostila da AIA, de certidão, né? Isso mesmo. Não é um papel de papelaria. A Casa da Moeda fabrica isso com itens de segurança e, o mais importante, um ID único para cada folha. É tipo um DNA digital. Certo. E esse ID fica vinculado ao Código Nacional de Serventias, o CNS, do cartório que comprou aquele lote. O CNJ sabe exatamente onde está a folha número 1 milhão. Mas pensa no caos do dia a dia. Quinta-feira de tarde, semana bombando de apostilamento e acaba o papel de segurança do cartório. Ele não pode, sei lá, atravessar a rua e pedir umas 50 folhas emprestadas pro cartório vizinho para não parar o serviço público? Jamais. Essa é uma armadilha clássica de prova, daquelas que pega muita gente. Não pode mesmo. De jeito nenhum. É terminantemente vedado emprestar ou ceder papel de segurança. Se o cartório A empresta para o B, o sistema continua achando que o papel está no A. Se o B fizer uma fraude, a culpa cai no colo do oficial do cartório A por ter quebrado a rastreabilidade. É infração disciplinar gravíssima. Nossa, não tem jeitinho nem camaradagem entre vizinhos, então. Zero margem para flexibilizar quando o assunto é fé pública. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise e esse caderno 19 é denso, hein? Vamos fazer uma recapitulação bem rápida para fixar na memória? Bora! A gente viu que o documento estrangeiro enfrenta a dupla camada alienígena. Autenticidade, através da apostila da AIA ou da legalização consular. E a compreensão, que exige a tradução juramentada, sem exceção para oficial poliglota. E sobre endereçamento, a gente fixou a diferença entre o diário pessoal e o megafone público. Documento de Estado Civil puro vai para o livro E do RCPN, mas se impactar terceiros e patrimônio, o pedágio do RTD é obrigatório. Também passamos pela desjudicialização. O oficial supra informações faltando no balcão com um simples RG e resolve omissões de regimes de bens com a declaração consular, sempre lembrando que a LINDB dita a regra do primeiro domicílio. E, por fim, os divórcios. O puro averba direto. O qualificado, com bens e menores envolvidos, fora, exige o STJ. E vimos a liberação do divórcio extrajudicial interno com filhos menores, desde que o juiz já tenha resolvido a vida da criança antes. Tudo isso amarrado na rastreabilidade do papel de segurança. Sabe que toda essa imersão me deixa com uma reflexão final muito interessante? Qual? O cartório extrajudicial está virando a verdadeira primeira instância da vida civil pacífica das pessoas. Soluciona a lacuna, resolve omissão, faz divórcio complexo. Será que no futuro o juiz vai cuidar só da briga de fato e o resto vai tudo pro balcão? O delegatário nunca foi tão essencial. Fica essa pulga atrás da orelha para quem estuda a matéria. É uma perspectiva que muda totalmente o jeito de estudar, né? Dá muito mais peso para essas normativas. Bom, e para quem nos acompanha, tem alguma lei nova, algum caderno específico do edital que seria legal a gente debater aqui? Deixem sugestões e a gente monta a discussão. E, como sempre, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!